começar a nossa aula de escola dominical, terminando, né, o tema da semana passada, falando sobre a sessão 6, né, com relação à providência divina. E antes disso eu quero orar com os irmãos. Eu vou fazer aqui uma rápida introdução, falando de alguns tópicos que nós citamos na aula passada, e aí vamos passar para o finalzinho, que já estamos lá no final da sessão 6, vamos terminar aí, provavelmente, se eu não falar muito, antes do meio-dia e meia. Então, se eu não me estender, minha esposa está fazendo cara feia aqui, como se ela estivesse dizendo, vai ser difícil. Então vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento de instrução. Mais uma vez vamos ter aqui, que as coisas que falarmos aqui, Senhor, estejam também conjugadas, ó Pai, que estão com a pregação que foi apresentada aqui, tá, Pai, e que as coisas estejam trabalhando de tal forma para a edificação e solidificação da sã doutrina nos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei anteriormente, nós estamos estudando a Confissão de Fé no capítulo 5, na seção 6. E na última aula que nós demos, nós vimos a necessidade de falar sobre a seção 5 e 6, dando uma visão geral e adentrando na questão 6. Mas eu gostaria de voltar, mesmo porque algumas pessoas aqui estão na catecúmeno, né, de voltar, não só por causa deles, mas também para nós lembrarmos de algumas coisas e aí finalizarmos a seção 6 do capítulo 5 da nossa Confissão de Fé. E eu queria vou ler a seção 6 e vou ler logo depois a seção 5, vou fazer inverso. Então diz assim: quanto àqueles homens malvados e ímpios, que Deus, como justo juiz, segue e endurece em razão de pecados anteriores, Ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que a possuíam e os expõe a objetos que por sua corrupção tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob a influência dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros. Então você perceba aqui que essa temática da nossa confissão de fé, ela está alinhada com todo o capítulo, né? Mas especialmente com a seção 5, que vai falar da mesma forma que a seção 6 está falando, da ação de Deus em deixar o homem debaixo de determinada tentação ou do seu próprio pecado com um propósito. Aqui na seção 5 é um propósito didático na vida do crente. Aqui na seção 6 é juízo. Então veja lá, o muito sábio, justo e gracioso Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e a corrupção dos seus próprios corações, com o propósito, com o intuito, com a finalidade de que eles sejam humilhados, para animá-los e dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar por vários outros fins justos e santos. Então percebam aqui que a seção 5, ele vai dizer que às vezes o Senhor nos deixa nessa situação, para quê? Para que a gente tome vergonha na cara, para que nós sejamos humilhados, para que nós lembremos que nós temos necessidade de um Deus, porque muitas vezes, né, estamos aí, a vida está toda certinha, sem tribulação aparente, sem problema grave na vida, e a primeira coisa que a gente faz é fazer como o povo de Israel, que foi lá em Deuteronômio capítulo 8, lembrados de quando eles estivessem lá na terra prometida, na abundância, na fartura, lembrar do tempo de necessidade para viver conforme aquele tempo, na dependência completa de Deus, olhando e dependendo, ou seja, em íntima comunhão com o Senhor. Então, isso acontece para que nós sejamos humilhados,
para também nos animar a depender mais íntima e constantemente do apoio do Senhor nas nossas vidas e nos tornar mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de situações de pecados mais intensas do que aquele momento que você está vivendo, para vários outros fins também justos e santos. E aí você vai ver que é na seção 6, que é a mesma perspectiva, mas agora com relação aos ímpios. E agora eles são deixados nessas situações de tentação e pecado, como juízo. Então, só lembrando aí o que nós falamos, até citando a visão geral desses 3 últimos parágrafos, os 5, 6 e o 7, que vai ser desenvolvido mais adiante, né? Que neles nós somos lembrados, como nós falamos anteriormente, que Deus usa o pecado, fazendo um resumo do que eu acabei de falar, e o sofrimento para o bem do seu povo, e usa bênçãos surpreendentes para a justa punição do ímpio, operando também as coisas para o bem da igreja. Então, nós vimos que na seção 5 há uma preocupação pastoral, explicando por que Deus é muito sábio e justo em permitir que essas tentações, como ele diz ali, e que os homens estejam sendo movidos pelos seus próprios corações. Ele mostra o que a sabedoria de Deus tem em relação a isso, e a resposta está ali embaixo, e essa é uma preocupação pastoral em explicar isso, a nossa confissão de fé, explicar essa situação. Para nós é uma situação deprimente, triste, e a seção 6 vai nos mostrar que Deus vai operar o bem para o mal. Ali ele opera o mal para o bem, e aqui o bem para o mal. Mas ele também retém o bem e, em certo sentido, até opera o bem para o mal. Não vou explicar isso porque já foi explicado, E aí nós vimos como ele faz isso, cegando e endurecendo o coração dos homens. Aí mais adiante nós vimos também, e esses dois parágrafos, mostram claramente que essa situação que o homem se encontra, ou que Deus o lança, é por causa dos seus pecados. A consequência, e citamos Romanos, que ali fala que os homens desprezam o conhecimento natural de Deus, e aí o que acontece? O justo juízo de Deus, mudam a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Como consequência disso, são lançados os seus próprios pecados, Deus endurecendo os seus corações. E aí nós citamos um membro da Assembleia de Westminster, dizendo que o Senhor vai além daquela ideia de que Deus tenha feito realmente Faraó pecar, e que Deus simplesmente esperou que o rei se autodestruísse com o seu próprio pecado. Ele vai além desses comentários tipicamente limitadores e sugere que Deus endureceu a Faraó, tirando dele a sua graça divina restritiva, ou a que aplaca, que impede que os pecadores se degenerem até o grau máximo de sua depravação. Ou seja, é Deus tirando um freio que ele coloca em todo homem e em toda a sociedade. E aí a gente chama isso de graça comum, e no que se refere, estou fazendo um resumão, e no que se refere à questão do entendimento da verdade, nós percebemos claramente que o Espírito Santo age nos ímpios e na sociedade, restringindo a influência do pecado na vida desses homens. Isso é operado pelo Espírito Santo, mostrando aquilo que é certo e que é errado, limitando o mal, limitando a sua depravação, mas a natureza desse homem continua depravada e caída. E aí você tem uma ação ordinária do Espírito Santo na vida do homem caído, limitando o seu pecado e a sua depravação, degradação moral. E aí o que mais nós falamos? Nós reiteramos, com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 12, que essas coisas são retiradas e podem ser retiradas
esse freio ordinário do Espírito, esse convencimento, esse entendimento do Espírito de coisas que nós olhamos hoje e vemos bestialidade. É o Espírito Santo tirando esse entendimento ordinário. Por causa do quê? Dos seus próprios pecados. Como consequência de pecado, o Senhor limita, restringe a ação do seu Espírito na comunidade do homem natural, deixando que ele vá se degenerando cada vez mais, se envolvendo na sua... É a cegueira, o endurecimento do coração. E aí citamos o texto de 2 Tessalonicenses, da operação do erro, né? E aí ele explica lá no verso 10 e 11 por que essa operação é dada. Ele diz, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira. E aí nós apresentamos mais uma vez ali Provérbios capítulo 11, verso 3, utilizando esse provérbio no contexto, né? Deus cegando e endurecendo o coração do homem, não restringindo mais a sua estupidez e a sua insensatez, apresentando Provérbios 11, 13, que diz que se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso o pecador. Se Deus faz isso, deixa os seus filhos em determinada situação, né, expostos ao seu próprio coração e às tentações, se ele faz isso com o seu povo, mas o propósito é santo, é didático, é restaurador, ele não fará isso com os ímpios. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso o pecador. Mas com outro objetivo, como punição do seu pecado, para que eles se afundem mais e mais e tragam sobre si mais e mais condenação. E aí nós apresentamos o que o Alexandre Roger fala na Confissão de Fé. Ele comenta das seções 5 e 6, e eu não vou comentar todas elas, mas só vou falar da 6, quando ele diz assim, por essa que nós estamos estudando, por essa razão também Deus às vezes, dando um resumo, né, dessa seção 6, por essa razão também Deus às vezes, como justo castiga os seus pecados, judicialmente remove os freios do seu espírito, consequentemente todos os dons superficiais que sua presença tenha, porventura, conferido dos homens ímpios, e assim os deixa entregues à influência e tentações, ao irrestrito controle de suas consciências e ao poder de Satanás. E por isso sucede que as verdades do Evangelho e as ordenanças da igreja, que são aroma de vida para aqueles que são graciosamente abençoados, se tornam aroma de morte e de crescente condenação para aqueles que por seus pecados foram entregues a si mesmos. Aquela ideia do bem para o mal. Da mesma forma que Deus age e transforma o mal em bem, ele usa o bem para o mal. Ou seja, que bem seria esse? Nesse contexto, a pregação do Evangelho, o ensino da palavra de Deus, que vai gerar no coração do descrente rejeição, revolta e um sentimento contrário àquele que deveria gerar. E aí nós vimos que, mais uma vez, essas coisas acontecem por causa dos seus pecados. E aí lemos a partir da seguinte tópico ali da nossa confissão, em razão de pecados anteriores, ali na segunda linha, ele não só lhes recusa a graça, em razão de pecados anteriores. Veja o que nós lemos lá no Salmo: Senhor, não lembre nos pecados da mocidade, da minha mocidade. Em razão de pecados anteriores, eles não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos e movidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuíam. E aí a Maria Alice lá citou, então isso é o que aconteceu com Saul? Isso, muito bem, é o que aconteceu com Saul. E nós paramos em Deuteronômio capítulo 2, verso 30, e 2 Reis 8, 12 e 13, onde a nossa confissão de fé nos diz que, deixa eu pegar aqui que fica mais fácil de enxergar.
Além disso, os entrega às suas próprias paixões e tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece... Não, mais em cima. Mas às vezes tira os dons que já possuíam, pronto. E aí? E os expõe a objetos que por sua corrupção tornam ocasiões de pecado. Aí nós citamos Deuteronômio 2,30, o rei Esbom, o Senhor conduziu o povo naquela região e ele não quis deixar o povo passar, e eles iriam comprar água e ele rejeitou isso, Quer dizer, o Senhor colocou aquela situação ali na vida de Esbom para que ele expusesse o seu pecado, e também de Azael, o rei da Síria, em que o profeta fala que o seu senhor, acho que é Ben-Hadad, se eu não me engano, não viveria e ele assumiria, e que ele traria grande destruição a Israel, fazendo coisas abomináveis. Ele diz, e ele repulsa um pouco aquelas palavras do profeta, dizendo, não, como é que eu vou fazer numa situação dessa? Ou seja, Deus expondo esses homens à sua própria corrupção, fazendo com que eles coloquem para fora aquilo que existe dentro dele. E aí nós dissemos que Deus entrega os pecadores às suas próprias paixões e às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Esse seria o próximo tópico. Então, eu não sei se o pessoal de fora acho que não ficou muito claro, mas eu acho que para os que estão aqui acompanhando deu para lembrar de tudo que nós falamos anteriormente. E aí dentro continuando isso, além disso, se entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. E isso ele faz por causa dos pecados anteriormente cometidos. Isso está muito claro, como consequência dos seus próprios pecados. E em várias, vamos dizer assim, várias circunstâncias. Ou seja, isso acontece com governadores pagãos, com pecadores ímpios e até com o próprio povo escolhido. Deus os entrega às suas próprias paixões e às suas tentações, limitando a ação do seu Espírito em frear o coração desses homens. Abram aí Êxodo capítulo 7, verso 3. Percebam que o que acontece, o que a confissão de fé fala, e o que acontece, o que nós estamos vendo aqui na Escritura, é que o Senhor, ele expõe essas pessoas a objetos que pela sua própria corrupção tornam-se ocasiões de pecado. Isso como juízo, por causa do quê? Por causa de pecados cometidos anteriormente. E aí a gente vê que não é somente com o crente. E aí o crente, é lógico que você tem uma perspectiva muito mais abrangente, Deus guardando, e muitas vezes, por isso que o salmista vai dizer, Senhor Deus, ele usa essa expressão, não permita que meu pé tropece, Deus guardando de determinadas situações que vão nos levar a pecar. E por outro lado, conduzindo o ímpio para essas situações, para que eles pequem, para que eles apresentem, exponham o seu próprio coração. Porque também ele limita isso na vida do ímpio. Não é só na vida do crente que ele age também na vida do ímpio. É como um pai com uma criança, que você vê a criança, e você está vendo que a criança vai ali, ela não está vendo que é uma escada, ela vai cair. Aí o pai faz, literalmente ele faz isso, A gente faz isso com os nossos filhos às vezes, eu fiz muito isso. Empurra ele para cá e ele vai. Vem um bonequinho, Nossos filhos pequenos não são assim, muitas vezes? É assim que Deus faz conosco.
E aí, com aqueles que não são filhos, a exemplo dessa figura, criança vai, ele vai empurrar para o outro lado. Vai, vai para cá. Ele vai olhar. A criança teria condição de olhar aqui, não vou pular aqui não, e volta. Como muitos nossos filhos fazem, né? Opa, olha, e é alto para mim, vou voltar. Mas eles, pela corrupção do coração, pela estultícia, eles se jogam no precipício. E por que Deus faz isso? Por que o Espírito Santo não vai restringir esse pecado? Por causa de pecados anteriores. Por causa do próprio coração deles. O Senhor, como juiz diz assim: não vou fazer isso não. Deixa ele se arrebentar. Não vou usar da minha misericórdia com ele nesse sentido. E por que isso? Como consequência de pecado, como juízo. Uma figuração que para a gente entender, por mais que não seja tão perfeito assim, mas para a gente entender mais ou menos como essas coisas acontecem. Foi o que aconteceu com o faraó. Êxodo 7:3, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus tinha um propósito e colocou ali Faraó naquela circunstância para ele apresentar, botar para fora tudo aquilo que ele tinha dentro dele como juízo sobre a terra, os reis e os deuses egípcios. Porque em cada atitude de Salomão, um deus egípcio estava sendo colocado no chão, por terra, com a atitude de Faraó. Mas ele não faz isso com governadores pagãos, ele faz isso também com pecadores impenitentes, como diz 2 Tessalonicenses 2, capítulo 10, verso 11. E os seus propósitos sempre são redentores. Sempre são redentores. Ele diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ele está dizendo que vai mandar a operação do erro, ou seja, o Espírito Santo vai tirar a sua mão limitadora. E aí, por mais que, como ele diz, que o Espírito atua, está atuando atualmente, mas vai chegar um tempo porque essa mão será tirada. E eu acho que a gente já está nesse tempo, e a operação do erro vai ser tão gritante, avassaladora como o juízo. Por quê? Porque em tempos anteriores, em momentos anteriores, eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos, como consequência dos seus pecados, da sua incredulidade. Ele diz: é por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, a manifestação dos pecados dele de uma forma clara. Da mesma forma que Deus trata o povo ali no Egito, dizendo: olha, essas coisas que estão acontecendo com vocês, vocês tiveram fome, foram sedentados, vocês foram saciados, vocês tiveram sede, foram sedentados. Qual o propósito disso? Humilhar e você saber que vai no seu coração. Esse era o propósito de Deus, de fazer bem, vocês conhecerem aquilo que existia no coração de vocês. E nós também, olhando para lá. Com os ímpios a mesma coisa. A mesma coisa. Mas para a destruição deles. E isso também seu próprio povo, como Salmo 81, 11 e 12. E aí com propósitos salvíficos. Quando ele diz assim: mas o meu povo não quis me escutar a voz, Israel não me atendeu, e assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Mas meu povo não quis escutar a voz, Israel não atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Às vezes eu falava para minha esposa assim: tem certas coisas que dá vontade de quebrar
a cabeça dos nossos filhos, abrir assim e colocar dentro. Mas não tem jeito, não dá para fazer isso. Então eles vão ter que aprender. Vão ter que aprender por si só. E aí, o que eles fazem? Se dão mal, se lascam. Aí aprendem. Meu pai havia dito isso, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria pensar essas coisas, ou ter esse comportamento. Eu não estou falando somente de pecado, não. Determinadas coisas que são boas e não são boas, e que necessariamente não estão atreladas ao pecado, a pecado em si. Mas determinadas escolhas, ou determinadas coisas assim, de uma maneira geral. E aí, a única coisa que você tem que fazer é deixar. Vai, faz. E aí vai se dar mal. Eu me lembro de um dos meus filhos de Israel, quando ele quis deixar de... Até um exemplo bom, porque não tinha pecado envolvido nisso. Ele queria fazer como eu fiz. Eu parei um ano de estudar para tentar fazer concurso das Forças Armadas. Isso no meu tempo era muito comum, muitos faziam isso. Então eu terminei o ensino fundamental, aí fiquei um ano só estudando cursinho. Foi bom para mim? Foi bom para mim. Não passei, porque não era vontade do Senhor. Estava até muito mais preparado do que anteriormente. Aí meu filho quis fazer a mesma coisa. Aí eu falei para ele: meu filho, olha, eu acho que não vai ser bom isso para você. Termina o ensino fundamental, termina e aí depois, quando você, o ensino médio, depois que você terminar, aí você faz, não faz agora no meio, não vai ser legal. Pai, mas o senhor não fez isso e tal. Eu falei: cara, eu fiz, não sei e tal, foi bom para mim, mas eu acho que no contexto que você está vendo, não vai ser legal para você. E aí ele queria fazer porque queria e tal. Aí eu falei: tá bom, você quer fazer? Então você faz. E aí fez, a coisa não saiu, ele não passou também, mas não foi só por causa disso. Aí ele se prejudicou na escola por causa disso. E aí depois ele chegou para mim: pai, você tinha razão. Eu não deveria ter feito isso, estudado e feito cursinho, esperado terminar e feito só o cursinho, aquela coisa toda. Não tem pecado aí, nada, não tem. É uma questão de você ter, no meu caso, olhar a situação e achar que não seria bom para ele na circunstância em que ele estava vivenciando. Agora eu lembrei mais ou menos que ele queria fazer o cursinho e a escola ao mesmo tempo. Foi mais ou menos isso, né, Simone? E eu falei: não, termina primeiro e faz sozinho, faz só o curso sem outra responsabilidade. Eu falei: não, pai, eu quero fazer assim. Foi mais ou menos alguma coisa, eu não me lembro direito o que era. Não tinha nada de pecado envolvido nisso. Mas eu percebi que não seria bom. E ele, depois, no final, entendeu. É essa situação. Não é uma situação de teimosia aqui, mas seria uma situação semelhante, em que eu quero andar desse jeito, eu quero andar, não vou escutar a sua voz. Aí o Senhor chega: tá bom, então vou deixar você fazer isso aí, como juízo na sua vida. Mas o meu povo não quis escutar a voz, Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Então Deus age dessa forma como juízo na vida dessas pessoas, sejam eles governantes pagãos, pecadores, penitentes, ou até mesmo o próprio povo. E por fim, a nossa confissão de fé vai afirmar acertadamente que assim acontece, que eles se endurecem sob influência dos meios que Deus emprega para o abandono de outros. Ou seja, Deus vai agir da mesma forma que vai agir com os ímpios, mas essa forma como ele age com os ímpios vai fazer com que eles se precipitem nos seus pecados. Aquilo que, se ele fizesse com o justo, traria graça, traria salvação e traria livramento. E aí nós citamos, uma frase, a Simone citou uma frase ali, que já estava prevista aqui, de um puritano, que mostra essa realidade, dizendo que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Os raios solares
que servem para a vida, saúde, aqui endurece aquele instrumento, a cera, mas amolece a cera, mas no barro ele endurece. E é isso que a nossa confissão vai dizer. Assim acontece que ele se endurece sob influência dos meios que Deus emprega para o abrandamento de outros. E aí a gente percebe que a obra da salvação é algo exclusivo da graça de Deus, que ele revela a quem ele quiser. Por isso, Paulo, lá em 2 Coríntios, eu gostaria que vocês abrissem esse texto, porque esse é o tema final, da nossa confissão de fé aqui no capítulo 6. Ele vai dizer assim, 2 Coríntios 2, 15 e 16: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Ou seja, quem é o bom perfume de Cristo aqui? Paulo trazendo a palavra de Deus, aqueles que estavam trazendo a palavra de Deus, os discípulos, os pregadores, os evangelistas, eles eram um bom perfume, porque estavam trazendo a palavra de Deus. E esse bom perfume, ele tem cheiro de vida para aqueles que são alcançados por essa graça de Deus. Mas esse bom perfume tem cheiro de morte. Ele falou em cheiro de morte, eu me lembro da minha esposa, quando eu coloco alguns perfumes, eu gosto do perfume, eu detestei esse perfume. Aquilo que para mim tem cheiro de vida é bom, para ela tem cheiro de morte. E como eu sou um homem obediente à minha esposa, eu tenho que trocar o perfume, é lógico. Não tem jeito, eu boto para agradá-la. Então, mas eu guardo quando eu vou para a escola, de manhã, ela não está ali, então eu não vou desagradá-la, então, mas aí eu vou também usar o perfume que eu gosto. Então a gente dá um jeitinho, mas não é isso que a gente faz com as coisas do reino de Deus. Então aqui, para nós que somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que não se perdem. Para estes que são salvos, para estes que se perdem, cheiros de morte, mas para aqueles, ou seja, para aqueles que são salvos, aroma de vida. Aí ele diz: quem é porém suficiente para essas coisas? Perceba aqui que Deus não é culpado da nossa condenação. Nós somos culpados. A culpa é nossa. É o pecado, é o nosso pecado, é o pecado do homem que traz condenação. Por isso aprove Deus salvar, escolher a quem ele queria salvar, não por merecimento, mas por um ato livre da sua graça soberana. E eu gostaria de apresentar alguns exemplos aqui muito interessantes com relação a isso. Por quê? Porque a palavra, quando ela é pregada, o sol, quando ele lança os seus raios, ele deveria amolecer, como amolece a manteiga que sai do freezer, congelada, que parece uma pedra. Se você tacar em alguém, você vai machucar. E aí o calor do sol, os raios faz com que aquela manteiga se derreta e se torne água. É isso que a palavra de Deus faz. É um poder, vamos dizer assim, não seria incontrolável, mas o poder necessário, é o que a palavra faz quando ela é dada liberalmente, com toda a sua liberdade. Não há como não acontecer esse amolecimento, essa completa destruição que o Espírito Santo faz no coração de um homem que tem um coração de pedra. É um poder natural, consequente, não há como não acontecer. Mas quando isso não acontece, é porque Deus não quis que isso acontecesse. É como se você tivesse um remédio. Pega umas pílulas, que elas são de plástico, aí você abre assim, aí tem um monte de pozinho dentro. Aqueles pozinhos ali são os produtos químicos, que estão ali. Vamos dizer que você
fosse um remédio eficaz para dor de cabeça. Você tomou e pau! Toda vez que você toma um remédio, a dor de cabeça vai embora. Impossível não ir embora. É impossível. É como você, por exemplo, numa operação estou com isso na cabeça, porque falei sobre isso, né? De vasectomia, cortar assim os canais seminíferos. Pum, você corta. Não vai passar. Não vai passar. Impossível, está cortado. Porque quando ele está junto, ele vai passar. Aquele líquido, né, que transporta, que é o próprio espermatozoide, vai passar, porque está ligado ali. Não tem como não passar. É impossível não passar. Para não passar, eu tenho que obstruir, ou então cortar. É assim o poder da palavra de Deus. Não tem como não acontecer. Não existe nada que possa impedir o poder de Deus na pregação da palavra, na exposição da palavra. Só se eu tiver que cortar o canal natural. É o que Deus faz. Ele corta esse canal natural para que tenha um outro efeito. Porque se ele não cortar, o efeito que vai produzir é esse. Tirar aquele elementozinho do remédio vai fazer com que a dor de cabeça vá embora. Aí você vai tomar o remédio e vai continuar com dor de cabeça. Por quê? Porque aquele elemento foi tirado. É o que nós vamos ver. Abra Êxodo capítulo 13, 8, 13 e 15. Êxodo 8, 13, 15 e 32. Diz assim: E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia livre, continuou ele de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Verso 32, 31 e 32. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos oficiais do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda esta voz endureceu o Faraó o coração e não deixou ir. O que nós temos aqui? Deus chega para Faraó e diz assim: deixa o meu povo ir. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não são meras palavras. Essa palavra dada a Faraó deveria convencê-lo sem nenhum elemento a mais, mas Deus lança um elemento a mais: deixa meu povo ir, senão vai acontecer isso. E acontece. E o acontecimento está ligado à palavra que foi dada, e aquilo deveria ser impactante na vida de Faraó, e no primeiro momento ele deveria deixar o povo ir. Mas perceba que a palavra de Deus aí irritou Faraó. E quando veio o livramento também pela palavra de Deus, isso endureceu mais o coração dele. Por quê? Porque se ele não obedeceu a primeira palavra, deixa o meu povo ir, sem nenhuma consequência, somente ouvindo a voz de Deus e permitindo, por meio do profeta, permitindo que o povo não se... Com autoridade, né? Seu chefe chega para você, comandante lá, tem um monte de militar, general, chega lá no quartel, chega lá para o tenente e fala assim: eu quero que você faça isso. Ele precisa falar mais alguma coisa? Precisa dizer: ó, se você não obedecer, você vai ser punido, se você não obedecer, vai... Não! Você obedece, porque a autoridade você teme. Eu lembro na época de militar, quando o general chegava no quartel, era uma correria, porque né, aquela coisa, todo mundo com medo do general, né? E tinha que ter um comandante da guarda. Na minha companhia, quem me colocava, bota o Quaresma lá. Aí tirava o comandante da guarda e colocava o Quaresma. Quaresma, você vai ficar lá para receber o general. Eu falei, que se deixar fulano de tal, a gente vai ter problema. Que tinha um general lá, que não é do tempo dele, era o Cerqueira, que mandava prender todo o quartel. Entrava no quartel, a coisa não estava boa,
manda prender a guarda toda, prendia todo mundo. Era um medo, né? Por causa do poder, né, que ele tinha, da autoridade que ele tinha. Não vou entrar em questões particulares aqui, mas por que Faraó não obedeceu? É a palavra de Deus. Tá bom. Aí ele recebe o juízo de Deus. E aí Deus diz assim: olha, Faraó, por favor. Aí Deus vai e dá alívio. Puxa, esse Deus é poderoso, eu vou fazer o que ele está dizendo. Ó, pode ir. Endureceu. A palavra de juízo, de ordem, e a palavra de consolo, conforto, teve o mesmo efeito. Teve o mesmo efeito. Isso deveria fazer Faraó se humilhar e submeter à palavra do Senhor, que era: deixa ir o meu povo para que me sirva. Entretanto, serviu para endurecer mais o coração impenitente. E qual é o propósito de Deus com tudo isso? Destruir todos os reis de Israel, do Egito, em que eles colocavam a sua confiança. Ele destruiu um por um, todos eles ali, Amon-Ra e outros mais aí que eu não lembro, de Anubis e todos os outros deuses do Egito que foram jogados no chão. Propósito de Deus: endurecendo o coração do homem, mostrando a sua glória. Mas veja o que acontece com Jó. Olha a diferença de Jó e de Faraó. Passando por todas aquelas dificuldades, provações, perde os bens, perde os filhos, perde a saúde, perde a sua integridade. Seus amigos se levantam e falam coisas, apesar de falarem determinadas verdades a respeito de Deus, mas aplicam, aí o que o Michael falou, aplicam isso de forma errada na vida dele. Quer dizer, ele perdeu tudo. Mas ele continua na sua integridade. E o final dessa história verídica que Moisés nos conta, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. O texto, olha que interessante, o texto é uma declaração de Deus, e no final é uma declaração do homem. Percebam como essas declarações são distintas. Aí você vê o apóstolo Paulo, lá no início da carta aos Coríntios, aos santos que se encontram em Corinto. Aí chega lá no meio da carta, ele diz assim: se vocês são crentes carnais, perceba que a declaração que Deus tem a nosso respeito é diferente da nossa. Porque essa declaração que Deus faz a respeito de nós é uma declaração em que Cristo está intermediando, por meio dele. E a nossa declaração é da nossa condição, é nós olhando quem nós somos realmente. Por isso essas declarações são diferentes, e ele pode declarar isso, a nossa santidade, a nossa justificação. E nós fazemos essa declaração não por meio de nós, mas por ele. Veja a declaração de Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. As misérias que aconteceram com ele foram suficientes para que ele não só permanecesse na fé, mas que lançasse a sua confiança em Deus, para começar a perceber pecados que ele não via. Faraó e Jó passam por situações extremas, um se endurece cada vez mais, o outro se humilha e se arrepende. Abra Lucas capítulo 15, verso 14 a 20, é a história aí do filho pródigo. Lucas 15, 14 a 20. Diz que depois de ter consumido tudo, ele sai de casa, ele abandona o pai, abandona a família, abandona o evangelho. E ele está falando aqui das ovelhas perdidas da casa de Israel.
Vem uma grande fome e ele começa a passar necessidade. E aí, a situação dele se torna deprimente. Não vou entrar aqui nos aspectos culturais. E aí no verso diz o que fez para que esse homem, o que aconteceu, que ele tome essa decisão, ele cai em si. Ou seja, a ideia aí é que ele sai da loucura. Ele estava num estado de loucura, ele estava fora de si. E aí ele cai em si e diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele passa por aquela situação terrível, e aquilo serve como instrumento de Deus para fazer com que a sua loucura se vá. Que ele estava fora de si, agora ele está dentro de si, vamos dizer assim. E aí a salvação na vida dele. Ele foi esmagado, foi pisado. Veja o que aconteceu com Nabucodonosor. Abra Daniel. A história de Nabucodonosor é muito interessante. E eu, quando cheguei aqui, o Michael está aí? Está lá atrás. Quando eu cheguei aqui na igreja, que eu cheguei cedo, 9 horas, deu 9h10. Eu falei: ixi, o Michael não chegou. Deve ter acontecido algum problema. Aí eu falei: cara, o que eu vou falar? Vou falar sobre Daniel 4. Se ele não vier. Não vou pregar, como geralmente eu prego, mas eu não vou deixar o povo de Deus sair daqui, sem alimento. Mas perceba aqui o que acontece na vida de Nabucodonosor. Três fatos importantes acontecem na vida de Nabucodonosor, que ele se depara com o quê? Com a palavra de Deus, com Deus. Na vida daqueles jovens que decidem não se contaminar. Logo depois, o primeiro sonho de Nabucodonosor, ou seja, o primeiro sonho de Nabucodonosor, com aqueles, capítulo 2, depois a fornalha de fogo, e na fornalha de fogo ali, ele vê a manifestação de Cristo ali no Velho Testamento, no meio da fornalha. Mas essas duas coisas não foram suficientes para mudar o coração de Nabucodonosor. Ele reconhece o Deus dos céus, mas não reconhece que ele é o único Deus. Ele não se dobra a ele. E no capítulo 4 ele passa por mais uma situação agora de completo desalinho. Eu estava lendo sobre isso e parece que existe na medicina, eu não sei se o pessoal que trabalha com isso já escutou falar, a gente vê isso em filmes, licantropia e um outro nome, entropia também, que eu me esqueci, que é uma situação de demência em que a pessoa, ela não perde completamente os sentidos, mas ela vamos dizer assim, ela se considera um animal, É um estado de demência. E foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele que era um homem grande, que tinha poder, que já tinha tido contato com a pregação do Evangelho, com Deus Todo-Poderoso, e a mensagem de Daniel para ele: arrepende do teu pecado. Porque ele foi confrontado várias vezes pela palavra de Deus, que foi trazida pelos cativos de Israel. Agora ele se vê numa situação em que o seu orgulho, a sua soberba, e não reconhecer o Deus de Israel, o Deus do céu, como o Senhor sobre todas as coisas, o faz cair nessa situação. E aí ele se torna um bicho, as unhas crescem, o cabelo cresce, ele começa a comer grama. Na história comum, na história paralela à história, natural, vamos dizer assim, tem um período que ele some. Os livros não dizem, há um sumiço de Nabucodonosor, e aí depois um retorno. E não é relatado em muitos livros o que aconteceu com Nabucodonosor.
Alguns dizem algumas coisas, outros dizem outras, historiadores, e aí um retorno antes da sua morte. Esse sumiço é essa condição dele aqui. E aí, olha o que o texto bíblico vai nos dizer, do verso 28 até o verso 37. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 anos, passando sobre o palácio da cidade real de Babilônia. Falou e disse o rei: não é grande esta Babilônia que eu edifiquei para a casa real, para o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, fartião como ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos céus e dá o quem quer. E no mesmo instante se cumpriu a palavra do rei, a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como bois, e seu coração foi molhado do orvalho do céu, e o seu corpo, até que lhe cresceram os cabelos como as penas das águias, as suas unhas como as das aves. Mas aos fins daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus. E os moradores da terra, não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Tão logo me tornou a vir entendimento também para a minha dignidade no meu reino, tornou a vir a minha majestade, o meu esplendor. Buscaram os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Stuart, olha, quando interpreta esse texto, ele diz: houve conversão na vida de Nabucodonosor. E por quê? Porque ele passou por todas aquelas coisas, porque a mão de Deus pesou sobre ele. E por que a mão de Deus pesou sobre Faraó e ele não se converteu? Por quê? Abra Atos aí, aproveitando a pregação de hoje, capítulo 2, verso 37. É os 5 minutos que eu preciso para terminar. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmão? Esse é o poder da palavra de Deus. Esses homens foram lançados contra a palavra, de encontro à palavra, ao encontro da palavra. É como uma batida num muro de concreto a 120, 220 km por hora, sem impedimento e sem freio algum. E a Escritura diz que o coração deles foi compungido. É isso que o Espírito Santo, é isso que a palavra de Deus faz na vida do crente, na vida daquele que ele quer que ela seja transformada, porque isso é um curso natural. Veja o que diz Lucas capítulo 15, verso 14. Lucas 24, não é 15, Lucas 24, 32. Os discípulos no caminho de Emaús, e a gente sabe, o Senhor Jesus vinha falando com eles, e aí lá no verso 32, ele diz assim, verso 31, e abriram os olhos deles estavam impedidos de reconhecer, e disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos expunha a Escritura? É isso que a palavra de Deus faz, ela faz com que o coração queime, arda, porque esse é o poder da palavra. Esse é o curso natural. Mas quando isso não acontece, é porque Deus cortou esse canal. Cortou esse canal. E é isso que a nossa confissão vai dizer. E assim acontece que eles se endurecem sobre as influências
do meio que Deus entrega para o abrandamento de outros. Cristo, quando veio ao mundo, se tornou a coisa mais preciosa na vida da igreja. Mas para outros era uma pedra de tropeço, era um obstáculo que precisava ser removido. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 2, verso 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram expostos. Nessa rejeição, Deus também é soberano, o Espírito Santo é ativo, e ainda assim o homem é responsável por sua própria condenação. Eu gostaria de terminar com Isaías, capítulo 6, 9 e 10. Ele diz assim: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Paulo vai dizer isso, a mesma coisa lá no capítulo 28, verso 26 a 27, quando os judeus rejeitam. Por que rejeitar o evangelho? Por que rejeitar a palavra de poder? Muitas vezes, quando nós escutamos um sermão, uma pregação, eu vou falar assim, né? Porque tem também o pregador, tem várias coisas que, né? A palavra que está sendo trazida, que às vezes não é palavra nenhuma, é fraca, né? Mas muitas vezes, e eu estou falando da nossa perspectiva, daqueles que ouvem, e por que essas coisas muitas vezes não ardem no nosso coração? São os impedimentos naturais que nós temos, que Deus vai quebrando aos poucos, né? Porque todos nós aqui já sentimos a palavra de Deus falando como se você e o pregador somente, e não tivesse mais ninguém ao nosso redor. E quando Deus quer falar no coração de alguém especial, Ele age assim. Quantas vezes nós somos instruídos e sentimos que Ele está falando comigo? Às vezes nós sentimos que Ele está falando com a igreja, né? Nós nos incluímos aquilo traz convicção de pecado, traz edificação, porque nem sempre é uma confrontação a pregação, mas é um encorajamento, e nós nos sentimos encorajados, nós nos sentimos aliviados, porque esse é naturalmente o poder da palavra de Deus. Por isso nós precisamos orar e pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração, que esteja edificando a nossa vida, que esteja aos poucos construindo em nós a imagem, que a palavra para nós seja sensível, que nós ouçamos a palavra e possamos nos emocionar. Não estou dizendo chorar e tal, não, eu estou dizendo aquela emoção de quando você lê um bom livro, de quando você vê um bom filme, aquilo mexe com você. Se essas coisas que são normais e naturais e que não podem nem ser comparadas com a palavra de Deus nos motiva e mexe com o nosso interior, a palavra é muito mais, porque é o poder de Deus. E eu não quero comparar aqui a emoção que você tem ao ler um livro, a ver um filme que gere em você algum sentimento bom de compaixão ou qualquer outra coisa. Mas eu quero aqui fazer essa ligação e mostrar que a palavra tem muito mais poder e pode mexer muito mais com o nosso íntimo e com aquilo que existe dentro de nós, porque a palavra de Deus é o poder de Deus. E já que falando de avivamento, eu vou terminar. Muitas vezes
As nossas igrejas são frias porque nós somos frios, porque nós estamos esfriando com relação, nós não nos emocionamos mais com a palavra, com a leitura, com a oração. Isso não nos empolga mais. E a gente precisa lembrar da sessão 5 e fazer o caminho inverso, voltar a uma íntima e profunda comunhão com Deus, algo que todos nós necessitamos. Estava conversando com um amigo ontem, estava falando para ele que tem uma musiquinha meio, vamos dizer assim, eu não vou dizer, eu até usei uma expressão ali que na hora era uma conversa pessoal, poderia usar, mas não vou usar assim, mas uma musiquinha meio sem graça, é uma musiquinha de criança, né? Mas que tem uma profundidade oceânica. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É a maior verdade do mundo essa. Nós queremos crescer, nós queremos a alegria da salvação constante em nós precisamos exercitar essas coisas, cultivar a leitura e a oração na nossa vida individual. Porque a gente faz isso na família, né? Mas nós precisamos cultivar isso individualmente. Isso não está dissociado do culto doméstico, do culto familiar. Mas nós precisamos cultivar isso individualmente, né, em nossas vidas. Essa é a grande verdade que a nossa confissão vai nos mostrar. Como Deus é bondoso e misericordioso, e o sol que nos toca faz com que possamos nos derreter na presença de Deus, e que seja assim. Que se não está acontecendo isso na sua vida, eu não estou dizendo que toda vez que você vai abrir a palavra você vai se sentir derretido, mas se essa palavra não mexe com você, porque alguma coisa está errada. Clame ao Senhor pela sua misericórdia, para que ela sempre alcance o seu coração. O problema é sempre nós. Sempre o problema somos nós. Vamos orar. Eu não vou abrir para perguntas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, ao conhecer as tuas verdades, ó Senhor, isso traz uma atitude nossa, da nossa parte, que vai corresponder a essa verdade. Porque quando eu estiver, ó Pai, naquele momento de esfriamento, de tristeza, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer com isso, me humilhar diante dele, buscá-lo incessantemente, fazer o que eu não estava fazendo anteriormente. E por vezes preciso passar por isso, Senhor Deus, pelas dificuldades, ó Pai. Como Paulo disse que na sua carta, que aquele espinho não seria tirado. E pode ser que nas nossas vidas essas coisas não sejam tiradas, e que tenhamos que levá-la para os nossos túmulos. E com isso aprender que a nossa força está em Cristo Jesus. Quando somos fracos, e aí somos fortes. Por causa disso, entender e viver a completa dependência de Cristo e do seu Evangelho. Obrigado, Pai, por essa confissão. Obrigado pelos homens que a escreveram. Obrigado pela ação do Teu Espírito Santo na vida deles. E obrigado, muito mais obrigado, Pai, porque tudo isso é fruto do Teu Espírito, na exposição, na revelação
da tua palavra, que é o poder de Deus, tanto naqueles que creem, quanto naqueles que se perdem. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.